Olá, shalom, shalom a todos. Eu quero chamar a sua atenção nesta data de hoje para algo muito interessante que eu tenho percebido no nosso meio ao povo evangélico, gospel, seja qual o nome que você venha dar, mas na minha condição apostólica eu tenho percebido alguns dados que eu quero compartilhar com você acerca de uma palavra tão boa, tão gostosa de se ouvir, chamada posicionamento, né? Porque o próprio Jesus, ele nos ensina com os seus atos, ele nos ensina com o seu posicionamento acerca que o próprio Deus, o Eterno, na sua eternidade, bondade, misericórdia, ele enviou o seu Filho em uma das maiores expressões de posicionamento. Está escrito em João 3,16 que o Senhor, nosso Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que quando Yeshua ele se posiciona a reconectar o homem com Deus, com o Eterno, ele tomou um posicionamento de vir à terra, se manifestar, deixando o seu trono de glória para se manifestar como homem aqui na face da terra. Que posicionamento tremendo que nos ensina tanta coisa. Então, hoje eu venho falar com você. Quero chamar sua atenção, não desvie a sua atenção. Pare comigo aqui alguns minutos. Prometo ser bem rápido, mas quando nós observamos a palavra do Eterno acerca do teu filho Yeshua, ele não sai fora da linha quando ele entende que precisava trazer o homem de volta a se conectar com a eternidade, né? E quando nós olhamos, nós observamos tal coisa, ele toma a posição de homem e ele assume a sua posição como Deus, nos programando para que viéssemos reconectar com o Eterno, com a eternidade. Nós sabemos que foi um período muito tenebroso para a face da terra, onde compreendemos que o Eterno ele já não falava mais com o homem, né? Então Yeshua vem trazendo essa conexão novamente, e a única coisa que eu percebo, né, que nós estamos percebendo nesses tempos agora é um posicionamento, porque todo aquele que nele crê, então todo aquele que nele crê, ele está pronto para se reconectar, ele está pronto para se voltar à pessoa de Yeshua, né? Pessoa essa que verteu seu sangue lá na cruz. Olha só que posicionamento tremendo. Ele resolveu ir até a morte e morte de cruz, para que eu e você tivéssemos o quê? Vida e vida com abundância. Gente, é um tempo de reflexão. A nação está passando por um momento agora que nos remete a entender que nós precisamos posicionarmos. Nós precisamos nos posicionar diante da circunstância, diante da situação adversa que toda a humanidade está atravessando. Tem pessoas que parece que não ouvem mais a voz de Deus. Tem pessoas por aí que você percebe que elas estão desgovernadas. Estão sendo direcionadas por pessoas que não têm um governo, não têm um direcionamento. Não é verdade? Tem uma recomendação do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito assim, olha, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Que Espírito é esse? O próprio Yeshua disse que ele iria ao céu e nos enviaria um outro Consolador. Então, o nosso governante, aquele que nos direciona em meio à adversidade, é o Espírito Santo. Só que para o Espírito Santo, para que ele venha agir, para que ele venha atuar, nós, o povo de Deus, o cristão genuíno, ele precisa se posicionar diante das adversidades. Bom, vamos lá. Eu tenho analisado nos últimos dias que quando um ímpio, ele convida a você, convida a mim, né? Essas pessoas nos convidam para ir a uma festa, eles têm um posicionamento, por exemplo.
eles fazem uma festa na sua casa, eles fazem uso de bebidas, eles estão posicionados a beber. Eles usam músicas que não agradam ao Eterno, ou seja, eles tomaram uma posição cultural de que aquilo ali faz bem para eles. Eles nos convidam, mas na verdade, o ritual deles, a posição deles precisa ser respeitada conforme eles estão colocando à mesa o banquete. Isso é posicionamento. Se você observar, tem algumas pessoas que se acham até cristãos, né? Um dia desse eu estava passando com o meu automóvel em frente a uma igreja que professa uma outra fé. E eu percebi que um moço, ao passar em frente àquela construção, em frente àquela chamada igreja, né? Ele tirou o boné e fez o sinal da cruz em reverência àquilo que ele crê. Ou seja, isso é um posicionamento da vida que a pessoa crê que pela fé aquilo ali vai lhe levar à salvação ou a alguns dias melhores. Então esse posicionamento, eu percebo que ao longo do tempo, em algumas denominações, algumas pessoas foram tirados, foi roubado esse posicionamento. Você quer entender uma coisa? Se você colocar alguns jovens, por exemplo, você coloca 9 jovens, 10 jovens, não sei, um número de pessoas ao caminhar na rua, né? E hoje é muito comum as pessoas andar com o celular. E não sou contra. Aqui tem os aplicativos da Bíblia, né? Fato, verdade. Mas se todo mundo pegar o celular, colocar no bolso, há uma igualdade ali, ninguém sabe quem é quem. Mas de contrapartida, se no meio desses 9, 10 jovens, por exemplo, caminhar, andar com o seu exemplar bíblico, nós vamos saber que alguém tomou uma posição e há um diferencial. Ou seja, ao longo do tempo, o exemplar bíblico, ele foi banido da vida de algumas pessoas. Tem pessoas que chegam no templo para adorar o Eterno, você não sabe se ele é um cristão, se não é, vai em alguns lugares, você não sabe quem é quem. Ou seja, esse posicionamento, ele precisa ser retomado. Outro exemplo que eu tenho percebido, que se nós recebemos um conselho, uma palavra do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, que aquele que está em Cristo Jesus, né, não há mais condenação sobre a vida dele, por que às vezes alguém da igreja, um pai, ele se esforça tanto para juntar um dinheirinho, para fazer uma festa para tua filha, ali aquela festa corriqueira que as pessoas gostam de comemorar, quando uma jovem vai fazer 15 anos de idade. E ali na sua casa, quem governa é o Espírito Santo, é o Senhor Deus que está na direção da tua casa. E aí o pai, às vezes desapercebido, né, para atender um pedido da filha, aquele dindo, o padrinho, aquele tio mais querido, mais amado, ele é convidado para estar na festa. Porém, ele tem algumas práticas que não agradam ao Senhor e nem agrada ao pai de família. Aí lá no fundinho da geladeira tem aquela meia dúzia de cerveja guardadinha para o padrinho, para o tio, para aquela pessoa que gosta. E no meio da festa tem aquela prima mais chegada que gosta de uma música que não agrada a Deus. E aí o tio toma aquela bebidinha, às vezes se embriaga, e no meio dessa embriaguez vem acompanhado de algumas piadas maldosas, pesadas, que também não agrada ao Senhor. E aí muita gente se pega porque não tem um posicionamento cristão. É hora de dizer, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, se você coloca à mesa um suco de uva, um refrigerante, uma água mineral, é isso que as pessoas vão ser servidas na tua casa. Se na tua casa serve um louvor, aquele louvor de adoração, essas pessoas precisam entender por quê. Porque é o seu posicionamento cristão. E nos dias atuais nós estamos percebendo que o Salmo de número 1, ele tem que ser latente na nossa vida. Né? A Bíblia chama de bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, não se assenta à roda dos escarnecedores. Então, esse posicionamento, ele precisa ser resgatado nos dias atuais.
ok? Quando nós falamos de posicionamento, de algo que verdadeiramente prova que você é um cristão, né, de primeira instância, claro que nós sabemos que o que vai fazer o diferencial é o testemunho, é alguém que largou a vida pregressa e hoje crê na pessoa de Jesus Cristo, ok? Eu olho para algumas atitudes, queridos, tem pessoas que servem aos batuques, por exemplo, eles andam com colares, eles andam com pulseiras, expressando a fé naquele Deus que tem boca, mas não fala, tem pé, mas não anda, tem mão, mas não apalpam. Ou seja, eles se posicionaram diante de uma situação. E nós, povo de Deus, nós precisamos despertar para esses tempos tenebrosos que nós estamos passando. A tua casa serve ao Senhor. Você é homem de Deus, você é mulher de Deus. Então, querido, fica aqui um conselho, fica aqui uma palavra de reflexão para a nossa vida. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Filho esse que não saiu da posição. Ele se posicionou como Messias. E nós precisamos nos posicionarmos como um cristão genuíno, verdadeiro, que anda, que sabe o que quer na presença desse Deus Todo-Poderoso. Na minha condição apostólica nos dias atuais, eu preciso trazer para você uma palavra de reflexão, uma palavra de despertamento. Hoje muita gente tem coragem de dizer que as pessoas vão prosperar, que as pessoas vão mudar de vida, vai se levantar, vai ter muito sucesso. Mas poucas pessoas têm a coragem de dizer que é preciso um posicionamento, uma mudança de vida e encarar o Evangelho como ele é. Deus abençoe. Entra aí no nosso canal, dá um likezinho, clica aí, compartilha, se inscreve, porque eu vou trazer outras palavras de reflexão para a nossa vida. Shalom, shalom e até a próxima, em nome de Yeshua.